Oi, gente, tudo bom com vocês? Como tem um ditado aqui no Maranhão, quem é vivo sempre aparece, né? E como eu tô vivo, eu resolvi aparecer hoje pra vocês. Hoje eu trouxe mais um exemplo aqui pra vocês sobre gasometria arterial. É um exemplo bem interessante que eu discuti com alguns colegas sobre o assunto e a gente chegou em algumas conclusões, uma discussão bem produtiva. E eu resolvi trazer aqui para vocês um pouco sobre isso. Vamos lá. Paciente, sexo masculino, 30 anos de idade, vítima de politrauma. Na TC de tórax, apresenta contusão pulmonar direita. Segue em ventilação espontânea, sem suplementação de oxigênio. Na ausculta pulmonar, murmúrio vesicular presente, diminuído à direita, sem ruídos adventícios. E sem déficit motor. Certo, aí esse paciente já está no 4º dia de internação na UTI. E aí no 4º dia de ventilação na UTI, eu fui lá analisar a gasometria dele e me deparei com essa gasometria, tá? pH de 7,40, PCO2 de 47, PO2 de 103, BIC de 29,10, base de 4,30 e saturação de 94%. O que a gente observa aí? Que o meu pH ele está dentro da faixa de normalidade. Ok, eu não tenho distúrbio, em tese, né? Porque lembra daquela máxima que eu falei? Mesmo que o pH esteja normal, não quer dizer que eu não tenha distúrbio ácido básico, né? Meu PCO2 está aumentado, está acima do nível de normalidade, que é de 35 a 45, está 47. E o meu bicarbonato também está acima da faixa de normalidade, está 29,10. A faixa de normalidade é de 22 a 26. Então, o que eu tenho aí? Eu tenho um pH normal, mas o meu PCO2 está alterado para acidose e o meu bicarbonato está alterado para alcalose. Então, eu preciso descobrir quem causou o problema aí, né? A gente vai analisar quadro a quadro, como a gente sempre faz, para a gente conseguir detectar qual o problema desse paciente. Vamos lá. Passo 1 foi analisar o quadro do paciente, né? O passo 2, vamos ver se essa gasometria é arterial ou venosa. Saturação de 94%, então eu posso dizer que a gasometria ela é arterial. Eu posso confiar na análise que eu vou fazer aqui. Passo 3, qual a FO2? Eu disse lá que o paciente está em ventilação espontânea, sem suplementação de oxigênio. Então eu estou dizendo que ele está ventilando a 21%, 0,21, né? Passo 4. Qual o PO2 ideal? Eu falei lá que o paciente tem 30 anos. Aí eu jogo aqui na fórmula e eu descubro que o PO2 ideal para ele é 96. E o PO2 na gaso está de 103. Então o paciente não tem distúrbio de oxigenação. Ele não está precisando de O2 suplementar. A gente pode deixar ele em ar ambiente, como a gente chama. Passo 4. Qual o índice de oxigenação? Lembra que eu falei, o índice de oxigenação ou troca gasosa? Lembra que eu falei que o índice de oxigenação a gente pega PO2 e divide pela FO2, né? FO2, lembrando, transformando em número decimal e não colocando em porcentagem. Dividindo PO2 de 103 pela FO2 de 0,21, a gente chega no número 490. Então, paciente que não tem distúrbio de troca gasosa, certo? E o passo 5 é o que eu já falei. Vamos ver distúrbio ácido básico. Apesar do pH estar normal, o PCO2 está alterado para mais e o bicarbonato também está alterado para mais. Lembra que eu falei que se eu tiver um pH de 7,35 a 7,40, eu posso dizer que o meu distúrbio básico é acidose. E se eu tiver um pH entre 7,40 e 7,45, eu posso dizer que o meu distúrbio básico é alcalose. Mas e aí, se eu tenho um pH de 7,40, tá bem no meio, como é que eu vou descobrir isso? Vamos lá, né? Passo 5, pH tá normal, mas o PCO2 tá alto, o BIC tá alto e o base também tá alto. Como é que a gente vai analisar isso, João? Vamos lá. Pega aqui, o que a gente descobriu? Que a gente tem duas possibilidades. Ou o paciente tem uma acidose respiratória crônica. Por que eu digo que é crônica? Porque eu tenho o PCO2 alterado e eu também tenho alteração de bicarbonato. Se eu tenho alteração de bicarbonato, lembra da aula que eu falei que se eu tenho alteração de bicarbonato é porque o distúrbio não é agudo, ele já é um distúrbio de alguns dias.
tá? Então eu posso cogitar a hipótese de que ele esteja em uma acidose respiratória crônica. Ou eu posso dizer que o paciente esteja em alcalose metabólica e essa alcalose metabólica esteja causando essa retenção de CO2. Eu tenho essas duas possibilidades. Como é que a gente vai distinguir uma da outra? Fazendo aqueles cálculos de compensação que eu também já mostrei. O cálculo para compensação, se for uma acidose respiratória crônica, o bicarbonato esperado é 26,8. Totalmente diferente do que está apresentando. Então, se não está dentro da faixa de compensação, eu digo que ele tem uma acidose respiratória crônica. E se eu cogitar a hipótese de que ele esteja, que ele tenha alcalose metabólica, o PCO2 esperado é 43,57 e o PCO2 que ele tem é de 47. Então, não está dentro da faixa de compensação. Então, o que está acontecendo? Esses dois distúrbios, eles não estão se compensando. Então, eu tenho que dizer que o paciente tem um distúrbio misto. Ele tem os dois distúrbios, uma acidose respiratória crônica e uma alcalose metabólica, tá? Aí me perguntam, sim, tem como a gente descobrir qual o distúrbio primário? É um pouquinho complicado, mas o que a gente pode fazer é pegar as gasometrias pregressas, as gasometrias anteriores, que a gente consegue observar um padrão de comportamento e como é que esse paciente estava se comportando nos últimos dias e analisar de onde é que pode estar vindo esse distúrbio, tá? A gente observa que o paciente vem sempre tendendo a um pH mais ácido, né? Nos últimos 3 dias, ele vem sempre tendendo a um pH mais ácido. No 4º dia que ele ficou com um pH de 7,40. Vamos ver o bicarbonato? O bicarbonato estava na faixa de normalidade e ele foi aumentando à medida do tempo. O PCO2 ele também foi aumentando à medida que o tempo foi passando. Mas o que a gente consegue observar? Que o bicarbonato, em nenhum momento ele se comportou ficando abaixo da faixa de normalidade. Então, o que isso traduz para mim? Que o bicarbonato não foi o causador principal desse meu distúrbio ácido básico. O que eu observei do ponto de vista respiratório com a PCO2? Que a PCO2 vem sempre tendendo a aumentar, exceto no 4º dia que ela diminuiu. Então, o que a gente pode tentar traduzir disso? Que o paciente iniciou o distúrbio com uma acidose respiratória. Tá vendo? Ele foi começando a atender. No 3º dia ele fez uma acidose respiratória e no 4º dia o organismo, na verdade ele fez uma acidose respiratória com alcalose, mas sempre tendendo à compensação, tá? Então, disso tudo, o que a gente pode observar? Que a PCO2 provavelmente foi a causa principal desse distúrbio desse paciente. E a gente fazendo um link com o quadro clínico dele, o que a gente observa também? Que é um paciente que tem contusão pulmonar, que provavelmente ele estava cursando com dor durante a inspiração, por conta da contusão pulmonar e provavelmente da contusão das costelas também, que ele tinha algumas lesões. E o que isso te traduz? Que é um paciente que, por ter dor ao inspirar, ele inspirava cada vez, como a gente diz, mais curtinho. Ele fazia hipoventilação, fazia ciclos mais curtos e ele acabava tendendo a reter CO2. Por quê? Porque lembra que eu falei na outra aula, quando o paciente hipoventila, ele começa a reter CO2. Tá? Então, de um exame, de uma gasometria, a gente conseguiu fazer o link com as outras gasometrias dos outros dias e posteriormente a gente também fez o link com o quadro clínico que o paciente apresentava. Tá bom? Isso só reforça a necessidade de que a gente não pode fazer análise gasométrica isolada. Nunca pegar uma gasometria aleatória e analisar de forma irresponsável, não. Sempre fazer a ligação com os exames anteriores e com o quadro clínico que o paciente te apresenta. Então, por hoje é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Eu tô andando meio sem tempo, mas eu prometo que eu vou tentar alimentar mais o canal com informações interessantes e coisas que acontecem no dia a dia da minha atuação. Fiquem bem e até a próxima.